Acho que sou um ET. Nem sabia o que era Shein. Ah, Elizabeth, vai saber agora. Matheus, coloca na tela aí o nosso querido Jackson Campos. Aliás, já tem que começar com a pergunta mais óbvia de todas. É Jackson ou Jackson? Como é que funciona isso, Jackson? Seja extremamente bem-vindo aqui aos nossos domínios sucupiranos. Já explico para você por que Sucupira. Você deve lembrar lá da história do Dias Gomes, né? No Bem Amado. Sucupira é esse Brasil Brasil caricato, né? Que nem é tão caricato assim. Eu até costumo dizer que se o Dias Gomes tivesse vivo e vendo o que a gente está vendo nos últimos anos, teria falado: meu Deus, por que eu não coloquei isso na minha história, né? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, telespectadores do Morning Call. E é Jackson, né? Eu nasci Jackson, mas como você imagina, não pegou, né? Eu nasci em 85, quando o Michael Jackson estava bombando, e aí meu pai e minha mãe decidiram colocar Jackson, mas não pegou, ficou Jackson. Então tá tudo bem. Não, tem problema. Tem um amigo meu que é Jason, e a gente não sabia se era Jason, Jason. Ele falou: não, é Jason. Pronto, resolve logo essa parada É, que não dá para. as pessoas chamam muito de Jackson, chamam muito de Jackson, Jefferson, até Jaspion já ouvi. Mas Jackson é o meu nome mesmo. Jackson, vamos lá. O Jackson é especialista em comércio exterior. Depois você passa o seu currículo aí, Jackson, Tá? rapidamente. Mas assim, vou começar do começo já, chutando pau da barraca. Eu entendi que fica mais caro, apesar de não ter lá os US$ 50. Uhum. Para quem não sabe o que é Shein, que a Elizabeth falou aqui que não sabe o que é Shein, Shein é um e-commerce chinês que muita gente tem usado no Brasil para comprar a brusinha, né? Virou esse jargão da brusinha mais barata, uma Uhum. roupinha mais barata, etc e Sim. tal, lá feito na China. E você entra aqui, o próprio e-commerce ajudava você a separar em lotes de até US$ 50 para você não pagar imposto, etc e tal. O governo quer arrecadar uma grana, e também o varejo brasileiro, chateado porque a concorrência estava desleal, pediu ao governo, já pedia desde a época do Bolsonaro, que o pessoal acha que não, foi o Lula, não sei o quê. Não, na época do Bolsonaro era o senhorzinho da Van, agora é a Luiz Helena Trajano da Magalu, e assim, lá na Avevá. Jackson, pergunta simples: vai ficar mais caro trazer a brusinha da China ou não? Resposta simples, vai. Tá? Não tem muito que eu inclusive adorei o Revolta das Brusinhas, tá? Eu tava dando risada no começo aqui quando eu tava ouvindo. Achei fantástico, mas vai ficar mais caro porque a ideia do governo é justamente tributar e tentar ser um pouco mais leal com o mercado interno, né? Um pouco mais, porque de fato esses sites eles vendem produtos de boa qualidade por um preço que às vezes assusta. No começo a gente até achava que podia estar errado, né? Podia ter algum erro no preço, mas de fato vai ficar um pouquinho mais caro sim. Para quem não conhece esses sites, né, o Shein é um dos líderes aí em roupa principalmente, tem diversos produtos, e eles dão um suporte bem bacana. Então na média, se a gente comparar, vai ficar mais caro sim. Você sabe, pode falar, Jackson, desculpa. Não, na verdade eu só disse realmente que na média fica mais caro sim. Então, o que está mudando, né? Como era e como fica com a portaria, né? Tá. É assim, com a portaria, todos os produtos de até US$ 50 que sejam vendidos por pessoas jurídicas, ou seja, por empresas internacionais, serão terão isenção de imposto de importação e será cobrado apenas o imposto estadual ICMS, que hoje é ICMS, a gente não sabe ainda exatamente como vai ficar depois da reforma tributária, né? Mas como o prazo de transição é longo, vamos considerar o que a gente tem de cenário hoje, né? Então, vai cobrar ICMS que a Concefaz, há algum tempo atrás, unificou para 17% no Brasil inteiro. Ou seja, quando a pessoa for fazer a compra, ela vai pagar 17% de ICMS direto na fonte, ou seja, no momento da compra. Não vai parar mais no Brasil como parava antigamente para que seja tributado, mas não vai haver imposto de importação. Ou seja, os 60% que era cobrado mais o ICMS não vai ter mais, vai ser só os 17% mesmo, tá? Como é hoje, porque essa portaria entra em vigor a partir do dia 1º de agosto, né? Hoje, na regra, se a gente for pegar a lei em si,
pessoas físicas não podem comprar de sites estrangeiros, ou seja, a ideia é que as pessoas não comprem desses sites para não ser desleal com o mercado brasileiro. Mas, esses sites, né, Shein, Shopee, AliExpress e outro, estavam burlando a legislação, colocando o remetente como sendo pessoa física para que ele entre na isenção, porque hoje o que é permitido? Que as pessoas físicas comprem de pessoas físicas e não de pessoas jurídicas. A portaria muda principalmente isso, faz com que as pessoas jurídicas possam vender para pessoas físicas, ou seja, as empresas possam vender para pessoas comuns aqui no Brasil. É, Essa é a principal mudança. na intenção do governo é porque, como você já tinha isso acontecendo, então melhor deixa esses US$ 50 aí funcionar, Uhum. mas vamos tentar pegar o resto, né? Porque isso, obviamente, a Receita não tem como fazer todo esse desembaraço, esse monte de coisa que chega em Curitiba para fazer o desembaraço aduaneiro, né? Deixa eu só fazer um adendo aqui que eu falei para você falar do seu currículo, você muito humildemente não quis, mas não fez, mas vou fazer aqui então, porque achei aqui, ó. Diretor de Relações Institucionais da AGL Cargo, que é uma empresa de logística e comércio exterior, confere. Exato. Uhum. Autor do livro Venda por Telefone Sem Precisar Visitar, um guia para serviços de comércio exterior. Atua com comércio exterior e relações governamentais há ano, que o coloca em posição de destaque para abordar quaisquer desdobramentos relacionados à importação, exportação, comércio exterior e lobby dentro da logística internacional. Então, você está Sim. acostumado. Faz muito negócio com a China, Jacques? Bastante, a China não tem como fugir dela, né. Eu dentro da empresa que eu atuo, eu cuido de mercado farmacêutico e relações governamentais, que é uma ramificação do comércio exterior, né. Então meu principal mercado são os medicamentos, mas a gente faz de tudo e eu atuo com o comércio exterior em si, né. E independentemente de qual seja o produto, a China é líder em produção de qualquer coisa, né, dificilmente a gente consegue fugir da China, tanto na importação quanto na exportação. Tem bastante coisa assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. A Elaine Leite aqui está dizendo: olha, droga, primeira vez que eu ia comprar. Calma, né? Calma. Calma, Ainda né. não mudou nada, ou já mudou? Ainda não mudou, e vale a pena dizer que as empresas, né, o programa chama remessa conforme, ou seja, as empresas precisam se adequar, né, ao programa, elas precisam voluntariamente, entrar nesse programa da Receita. A Receita tem um caminho muito simples para elas entrarem, e elas têm que se adequar colocando uma porção de informações lá e se comprometendo a não burlar o programa também, né. Então, o por que que isso é importante? Porque elas vão ter que mostrar no site delas, essas empresas, que elas estão dentro, desse programa para que o consumidor possa escolher, inclusive, quais são as empresas que estão dentro do programa. Porque as que não entrarem no programa Remessa Conforme, a tributação vale normalmente, ou seja, não vai ter isenção mais daqueles que não entrarem, vai ser tributado 100%. Pronto, então vamos lá. Agora vamos entrar na parte mais técnica desse negócio. Uhum. Antigamente, a minha filha aqui, que tem 10 anos e adora a Shein para comprar os Uhum. bugiganga dela lá, sem demérito, hein, gente, a bugiganga, não quero falar isso no sentido... ela compra as coisas de skincare, segundo ela. Sim. Ela comprava até US$ 50, não pagava nada, estava tudo bem. De vez em quando, se passasse, ela podia contar com a sorte lá no desembaraço aduaneiro e não cair no canal que o pessoal ia abrir e ver o que era exatamente, né? E vir Sim. e conseguia comprar sem pagar imposto nenhum. Se houvesse incidência de imposto e a Receita visse isso, a Receita mandava um aviso para você, você tinha que pagar um DARF e para Isso. poder retirar o produto, certo? Esse imposto Exato. ele incide sobre o preço do produto mais frete, correto? É isso aí. E mais seguro. Mais seguro. Muito Isso. bem. Porque, bom, vamos lá, as empresas vão entrar nessa, como é que chama? Você até falou, até Remessa anotei, porque conforme. toda hora eu esqueço o nome desse programa. Remessa conforme. Então, elas têm que aderir, é voluntário, Exato. elas podem não Uhum. aderir se elas não quiserem. E quais são as vantagens? Por que elas adeririam? Por que elas buscariam aderir ao programa? Justamente porque, houve um acordo dessas empresas, né, dos responsáveis por essas empresas para investimento no país. Aqui no Brasil, a Shopee vai produzir no Brasil, a Shein vai passar a produzir algumas coisas no Brasil também.
e foi feito um acordo para que mantivesse parte da não tributação, ou seja, para que ainda houvesse alguma isenção, para tornar um pouco mais leal, né, a brincadeira, mas a grande vantagem é essa, e principalmente poder continuar vendendo para o Brasil. Porque se passasse a tributar tudo como a Receita anunciou há alguns meses atrás, certamente não compensaria para o consumidor comprar mais fora, ela passaria a comprar em mercados nacionais aqui. Então essas seriam as principais vantagens para as empresas em aderir. Sim, elas também ganham um desembaraço um pouco mais Mais simplificado, rápido, né? sim. Essas empresas, né, que aderirem vai passar pelo canal que a gente chama de canal verde, que a mercadoria chega, passa por um scanner, um raio-x, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas todas as mercadorias passam por scanner, é obrigatório, né, para verificar se não tem nenhum produto que seja proibido no Brasil. Porque independentemente disso, tem alguns produtos que não podem ser importados por pessoa física de maneira alguma, né, então o raio-x olha produto por produto. Se não houver nada que indique que haja um contrabando ou crime ali, é liberado automaticamente. E se for feito para, for selecionado para canal vermelho, que é aquele que a gente chama de a conferência do fiscal, aí sim a carga vai ser, ou a mercadoria vai ser submetida a uma análise física, onde vai ser aberta, ou conferida, etc. E aí ela pode ou não ser liberada, dependendo do que for encontrado no pacote. Tá, e aí o que é. Bom, hoje, né, quando você compra, você tem mais ou menos um mês para receber isso, porque fica tudo naquela montoeira de coisa Sim. lá, para passar nesse raio-x, etc. e tal, Uhum. e aí isso acaba demorando. Uma das vantagens seria esse tempo pode cair, é isso? Ele com certeza vai cair, porque a Receita vai receber antecipadamente, antes do avião chegar, né, claro, o que tem naquele produto, o que é o produto e também, quais são os preços. Porque existe uma coisa que aí sim é bastante técnica, que é o que a gente chama de valoração aduaneira. Ou seja, é o fato de você pegar uma blusinha que você sabe que custa 20, $30, por exemplo, e não cobrá-la e não declará-la como sendo $1, sabe. Então a Receita, ela olha se o produto está dentro daquilo que seria razoável em relação a preço. Então, isso não vai acontecer mais, porque vai ser declarado antecipadamente. Então o produto vai chegar, passar pelo raio-x e vai direto para a entrega. Inclusive porque não vai ser cobrado nenhuma taxa no Brasil, nenhum imposto no Brasil, porque serão cobrados todos na hora da compra, né. E os produtos que forem selecionados para conferência, como vai ter muito menos demanda, ou seja, muito menos produtos selecionados para conferência, eles também serão liberados mais rápido. Então, na média de 30 dias, que é mais ou menos hoje o que demora, eu creio que vai demorar 5, 7 dias no máximo, tá? Então, eles perdem um pouco da vantagem competitiva de preço, mas ganham na vantagem de entrega, né? Que também é Exato. algo que entra na conta, né, das Com pessoas. certeza, porque as pessoas olham assim, qual é a pressa que eu tenho por esse produto, né? Se você tem pressa, você vai lá e compra num site nacional, que já está aqui no Brasil, entrega no outro dia. Tem vários sites que entregam de um dia para o outro, às vezes no mesmo dia mesmo. Se você não tem pressa, você compra lá e esquece, né? Então é mais ou menos isso. A minha esposa também faz isso. Ela compra e fala, não tenho pressa, eu compro lá, esqueço, não tenho pressa e pronto, entendeu? Não, eu falo que eu, particularmente, gosto muito de fazer compra pela internet, porque eu acho que é psicologicamente muito rentável. Sim. Você compra, aí você fica feliz, comprei. Aí chega, é como se você ganhasse um presente. Oh, ganhei um presente, olha que coisa bonita. Você fica feliz de novo, né? Até melhor do que ir na loja. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente ouviu aí de uma grande especialista em finanças pessoais e economia, em macroeconomia, chamada Janja Lula da Silva, de que, poxa, as pessoas estavam reclamando à toa, porque quem paga o imposto é a empresa. Então, agora que vai ter esse programa aí de remessa conforme, é isso? As empresas é que vão pagar os impostos, as pessoas não vão pagar nada, é isso? Então, as empresas nunca pagaram, né? Quem paga é sempre o consumidor, né? Não tem nenhum imposto que a empresa paga em si. Eu acho que no Brasil só impostos de folha de pagamento, né? Folha de pagamento que são as empresas que pagam. Os outros todos são o consumidor. E mesmo assim ela repassa para o produto, né? Nesse caso, acho que foi um tweet que ela soltou no meio de toda aquela conversa, né? Sobre o que ela tinha conversado com a Haddad e que seria tributo para a empresa, não para o consumidor. Mas na verdade é o consumidor que vai pagar, assim como é hoje. Ele vai pagar também, ele paga também quando ele faz a compra, né? Então, é o consumidor que vai pagar sim. A diferença é que você não, me corrija se eu estiver errado, a diferença é que você tem menos chance de fugir, né? Antes, se chegasse o seu produto no correio, você podia falar, cara, não vou pagar esse DARF aí, porque vai dobrar o preço, já não vale mais a pena, deixa esse negócio lá para a Receita leiloar lá na frente, não quero nem saber. Hoje,
você vai saber disso na hora, né? Assim, Exato. quando isso começar a funcionar, você passa a saber disso na hora, é isso? Isso. Quando começar a funcionar, as empresas que aderirem, não podemos sempre esquecer, né? Sempre lembrar disso, que a empresa pode não aderir. Nas empresas que aderirem, a compra já vai ser automática. Eu vou dar um exemplo, tá? Hoje, a Amazon, ela já tem um sistema desse formato. Então, quando você faz uma compra na Amazon, você automaticamente já paga o imposto de importação de 60% e o ICMS quando você compra. Chega no Brasil, automaticamente a empresa entrega na sua casa, na sua empresa, sem te cobrar mais nada. Nos Correios é diferente, os Correios ele cobra se você quiser pagar, né, ou seja, no momento da chegada. Quando a portaria entrar em vigor, todas serão parecidas com esse modelo da Amazon, a diferença é que não vai ter mais o imposto de importação. Então a pessoa vai se ela não quiser pagar o imposto de 17%, ela não compra, né, porque vai estar bem claro para ela lá que ela vai pagar X de frete, Y de imposto e o valor total vai ser X mais Y mais o produto, né. Não vai ter imposto de importação mesmo. Você Não falou vai isso, eu ter. estava tentando compreender isso, porque eu não lembro de ter visto isso. Então, não vai ter aquele 60% a mais. Não vai ter se a sua mercadoria for até $50, né, não podemos esquecer Ah, tá. isso. Não, tudo bem. Passou Só de o cinquenta ICMS. dólares, isso, passou de $50, aí tem em cima do valor total, não só da E diferença, do aí, valor total. e como é que faz hoje, né? Antes da reforma tributária, que a reforma tributária ainda vai ser um negócio Sim, paulatino, né? é, Como é que você faz essa conta? Vamos lá, eu comprei algo de US$ 100, tá? tá. Com frete, seguro, tudo. Preço total fechado, 100. Aí eu pago 60 em cima do 100 e E 17 em cima 17 do 100 ou 17 em cima do 160? em cima do 160. Valha-me. Então é um em cima do outro. É justamente essa a ideia da reforma tributária, é simplificar isso, né. Porque os tributos eles são inclusive na importação de pessoa jurídica, tá. Então, na importação de pessoa jurídica, quando uma empresa faz uma importação, né, para revender, assim como fazem essas empresas que estão fazendo, pressão no governo para tributar os sites internacionais, eles fazem a importação, aí pagam uma coisa em cima da outra. Então é IPI, COFINS, PIS, tudo um em cima do outro, né, e no final das contas acaba saindo aquele cálculo gigantesco e difícil de compreender. Hoje a compra também é assim, você paga então os 60% em cima dos $100 e o 17% em cima de $160. O 17 não, ou o que for encaristado porque, unificou só agora, né. E Isso, a partir de agosto vai ser só o 17%. isso, esse 17% faz sentido? De onde saiu esse número? E 17% foi uma união, né, do Concefaz, porque cada estado cobrava de um jeito, né, porque o ICMS é um imposto estadual. Então São Paulo era 18, Santa Catarina era 4 e assim por diante. Então cada um cobrava de um jeito. Então os estados decidiram fazer uma unificação e aí agora é 17% para todo mundo, quando se tratar desse tipo de compra, tá? Entendi. Então, até US$ 50, se lá você tiver no site, lá no aplicativo, e você Uhum. fechou a compra, se tiver até US$ 50, você vai pagar mais 17% de ICMS. Isso, exato. Ele vai mostrar na hora no carrinho, é isso? Na hora já compra no carrinho, se você não quiser, você não compra, ou então você faz e aí aquilo que a gente ainda espera um pouco, resposta desses sites, se eles vão cumprir com tudo e não vão fazer nenhum, né, não vão tentar burlar, porque hoje o que eles fazem, né, dividem a compra em várias compras pequenas, para que a receita não fa não pare. Não existe menção oficial hoje se vai ser proibido fazer várias pequenas compras, entendeu? Porque você Porque pode, por exemplo, comprar um monte de pequenas compras até US$ 50, né, o que não é o ideal, entendeu? Então o site precisa, se ele entrar no programa, ele precisa de alguma maneira, restringir esse tipo de compra. Mas é até difícil, né? Porque eu, como consumidor, posso simplesmente falar, não, então compro isso Pode, aqui, depois compro isso aqui, depois compro isso, exato. em dias É. diferentes ou em horários diferentes, né? É uma Ou em escolha. pedidos diferentes, né, porque a compra é por pedido. O que não pode acontecer, né, não pode ser importado no Brasil coisas que são proibidas a venda, como cigarro eletrônico, por exemplo. Independentemente de qualquer coisa, não pode ser vendido no Brasil, então não pode ser importado. Armas, drogas, essas coisas, claro, e, tem que tomar bastante cuidado, porque, a fiscalização sobre medicamentos e outros produtos também vai continuar existindo no raio-x. Mas tirando isso, a compra é livre, também não pode ser configurado comércio. Ou seja, você não pode comprar 30 camisetas iguais, do mesmo tamanho, em vários pedidos, porque a Receita vai entender que você está revendendo isso. Então não pode. Existe até uma modalidade que muitos youtubers pregam como ser um segredo de sucesso, etc, etc. Como você sabe bem, existem youtubers pregando segredo de sucesso para tudo, né? Mas o tal do dropshipping, que é
Aquele pessoal que funciona como marketplace, ele compra no lugar e entrega direto na casa de quem comprou. E esse intermediador, que é a pessoa que faz o tal do dropshipping, ela compra no site internacional e entrega direto na casa do comprador. Isso também é proibido, então porque é caracterizado comércio. Então esses sites vão precisar de alguma maneira tentar travar isso para que não haja realmente competição desleal, que é o que a gente tenta não deixar acontecer, né? Agora vamos lá, eu quero voltar num ponto. Você disse que Uhum, a gente falou aqui que a adesão é voluntária. sim. Você acha que as empresas vão aderir, né? A maioria, a minoria, ou quase ninguém, ou todo mundo? Porque assim, a gente até já falou aqui, tem vantagens e Uhum, desvantagens, né? uhum. Como é que, com a sua experiência em comércio exterior, como é que você acha que eles vão reagir a isso? Assim, os 4 gigantes são os que dominam esse mercado, então a Shein, a Shopee, a Amazon e o AliExpress, né, que é o Alibaba. Eles são os que dominam o mercado. Esses certamente vão aderir, porque eles têm interesse no mercado brasileiro, eles têm interesse em investir aqui e têm interesse em nos manter como consumidores. Então, eles vão aderir. Aqueles que não tinham escritório aqui já abriram, como a Shein não tinha escritório no Brasil, né, e abriu depois que se aproximou do governo. Eles têm pessoas de relações governamentais aqui trabalhando nisso. Então, certamente eles devem aderir sim, sabe? Eles não vão ficar de fora não, porque faz sentido para eles continuar vendendo, porque o mercado brasileiro é bem rentável, né? A Maria B aqui fez uma pergunta que a gente falou rapidamente, eu falei, na verdade, Uhum. aceleradamente, né? Porque você nota que eu sou uma pessoa, não é o tempo inteiro, mas nessa hora que eu fico meio acelerado. O, se paga o imposto sobre o frete. Você até na hora me corrigiu, ainda falou, é o frete e o seguro, né? Só explica direito para a gente como é que isso funciona. Sim, esses US$ 50, ele é aquilo que a gente chama de valor aduaneiro, tá? Então, o que compõe o valor aduaneiro? Compõe o produto, o frete e o seguro. Então, sempre vai ser em cima desse valor completo. Os fretes desses sites são bem baratinhos, tá? Eles são bem competitivos porque eles trazem aviões inteiros, né, para o Brasil. Então, eles dividem bem o frete. Então, às vezes, compra um pacotinho e o frete custa US$ 2, US$ 3. Normalmente pesa pouco nesses produtos. Então, não deve atrapalhar, mas incide sim sobre o valor da carga, o produto em si, o frete e o seguro internacional. Tá? Então, sim, paga sobre o frete. Então é como se fosse o seguinte: eu vou lá, eu vou comprar um mouse de US$ 100. Não sei porque eu faria isso, né? Mas Uhum. vamos supor que eu esteja fora das minhas faculdades Mouse com mentais. inteligência artificial. Ele clica sozinho. Isso. Ele adivinha, inclusive, onde eu quero clicar. Exato. Vou comprar esse mouse, vai estar lá, US$ 100. Eu vou falar, frete 5. Pronto, aí ele vai fechar isso no carrinho e falar, ó, você está pagando pelo produto 105. E Isso. aí, mais imposto de importação, que vai ser 60% em cima disso, mais o ICMS, que é 17%. Eu não sei quem vem antes, se é por dentro, se é por fora. O, é, ICMS o, tem, é, né? é o primeiro imposto de exportação, depois do ICMS. É isso aí. Então, Limitado a US$ 3.000, tá? Então, se você comprar algo que custe US$ 5.000, por exemplo, aí você vai ter que fazer uma importação formal. e aí, Aí você tem que tirar uma habilitação na Receita, que chama Radar, que é bem mais técnico, né? Mas para não deixar as pessoas sem resposta, tem que tirar uma habilitação no Comex, que é Radar, para você poder acessar os Comex, contratar um despachante aduaneiro e fazer a importação formal. Porque a ideia de pessoa física é não importar desse jeito, né? A ideia de pessoa física é importar pequenas encomendas mesmo. Então, esse é o tipo de importação para empresas, né? Justamente para que as pessoas não parem de comprar no mercado nacional. Então, limitado a US$ 3.000, até o despacho simplificado de importação até US$ 3.000. sim, Considerando que US$ 3.000 num produto, não pode ser, por exemplo, 30 mouses, entendeu? Você não pode comprar 30 mouses de US$ 100 e falar, eu vou importar esses 30 mouses. Aí não é considerado comércio. sim, bom, não vou entrar, só não vou polemizar demais aqui. O Não, fica à vontade, Jarbas fica à Melo está vontade. falando o seguinte: ninguém vai comprar mais e a arrecadação vai cair. Um dos motivos para o governo fazer isso, obviamente, é aumentar a arrecadação. Você acha que pode ser que tenha um efeito de redução nas vendas da Shopee ou do Shopee, Shein, Uhum, uhum. esses sites? Ou o preço ainda assim é tão mais baixo que mesmo com imposto eles ainda vão ser competitivos? Ainda é muito mais baixo a ponto do imposto não fazer tanta diferença. O que eu penso, tá? Quando hoje em dia, quando você faz uma compra na Shein e você é tributado, você reclama lá no site, eles te devolvem 50% em crédito.
daquilo que você foi tributado. Eles fazem isso como sendo atendimento ao cliente, tá? Não se importam muito se é legal, se é justo, se é leal ou não. Eles fazem isso. O que que eu penso? Essas empresas vão acabar baixando em 17 ou 20% o preço do produto, 20% faz mais sentido, né? Para que ele com 17% ainda vale a pena. Eu creio que eles vão fazer isso porque eles têm muita margem, né? Mesmo o produto sendo barato, para eles ainda tem muita margem. A Maglu está perguntando o seguinte: quem traz na mala? Aí fica aquilo que era antes, né? Quando você vai, acho Sim. que o limite é US$ 1.000, não é mil agora? dólares por mês, tá? Acho que isso é uma coisa importante, tá? Você não pode fazer, tipo, 4 viagens no mês, US$ 1.000 cada. Não, é US$ 1.000 por mês. Você pode trazer vários produtos, desde que não seja caracterizado comércio, que seja para presente ou uso pessoal. Aí E você isso, pode. Isso e não vai se mudar. ultrapassar, Se ultrapassar, aí você tem que declarar. Se você declarar é 50%, se você não declarar é 60% mais multa, tá? A multa é o mesmo valor do tributo. Então, se você comprar US$ 1.000, você pode passar sem ser tributado. Se você comprar US$ 2.000, você paga 60% em cima da diferença, se você não declarar, mais uma multa de mais 60%. Tá? E ainda fica com um asterisco lá na receita, que toda vez que você vier, eles vão te parar, porque hoje é reconhecimento facial, né? Então você entra na fila para sair do aeroporto, eu não sei se as pessoas têm muito hábito de fazer isso, eu faço bastante. Hoje me chamam pelo nome, tá, Rodrigo? Ele fala assim: Jackson, por favor, é sério, Jackson, por favor, e eles inspecionam, porque hoje tem reconhecimento facial, eles já sabem se você viaja muito, e eu viajo bastante, né? E eles já sabem se você tem o hábito ou não de comprar coisas que estão acima do limite lá fora. Então, funciona muito bem, inclusive. e não adianta aquele disfarce de espião americano, não colocar um boné e ficar de cabeça baixa assim, você já tentou, ou não? Eu nunca tentei porque eu não costumo fazer compras assim absurdas. Então, toda vez que eles me selecionam para fazer conferência, não tem nada assim, porque assim, como eu viajo muito, também não preciso comprar muito, né? Então, US$ 1.000 é um bom dinheiro, assim, É um se bom a gente dinheiro. considerar que vai comprar lá fora. Eu queria voltar ali no Chim, fiz esse Uhum, adendo aqui, porque a Maglu mora no fica à exterior, vontade. né? Uhum, E ela deve vir visitar aqui a família, de vez em quando traz um regalo, né? sim. O, Muito bem. Depois que saiu esse programa de remessa conforme, porque ele ainda falta, ele já está pronto, falta alguma coisa nele. Não, A ele já está pronto. portaria, aquela lá, não Já tem mais tem a nada. portaria e tem uma instrução normativa explicando na prática como é, tá. Então existe uma portaria que foi explicando que ia zerar a alíquota de importação para compra até US$ 50, e lá uma instrução normativa da Receita, que é número 2146 de 2023, que explica os detalhes, tá. Eu normalmente não trago muito os detalhes, assim, porque são muito mais técnicos, né, mas ela explica lá o que tem que ser feito pelo consumidor e pela empresa que faz a venda. Mas já está tudo Sim, tudo desenhado. pronto. Então está tudo resolvido. Aí a minha dúvida, e a gente até já meio que tangenciou isso, porque no Uhum, mercado financeiro, que é mais o meu métier aqui, né, economia em geral, mas assim, no dia que saiu a remessa conforme, o aviso, lojas Renner, por exemplo, caiu 5, 6%, né? Você acha que pode ter um efeito contrário para o varejo? No sentido de ser assim, olha, agora este negócio que antes era meio não exatamente legal, agora uhum. está legalizado, né? Como se você pegasse a máfia e falasse, olha, agora o esquema de vocês está valendo, vocês pagam os impostos e está tudo bem. E o preço ainda continua sendo desleal no sentido de, né, de diferença de preço com o pessoal do varejo brasileiro. Você acha que pode ter um efeito negativo? Vai ter um efeito negativo? Eu penso que para o consumidor é sempre bom, né, essa concorrência é boa para o consumidor desde que seja legal, né, então vamos separar, né, aquilo que é ilegal a gente deixa de lado, agora tornou-se legal, é outra história, vamos tentar como consumidor aproveitar. Eu creio, Rodrigo, que o governo na verdade ouviu as pessoas, né? Porque quando ele falou que ia tributar tudo, né? Aquilo que a gente chama de taxar, as pessoas se revoltaram, houve a tal da revolta das brusinhas, e o governo recuou porque ele viu que isso não soou bem e decidiu atender a demanda da população,
mantendo pequenas compras de $50. Agora, pode se refletir nessas empresas, mas assim, agora como consumidor e não como especialista de comércio exterior, eu prefiro comprar na internet porque ninguém me oferece cartão quando eu compro na internet. Então você entra nessas lojas, né, nessas lojas de varejo hoje em dia, a primeira coisa que o cara te fala antes de falar bom dia já tem o cartão da loja, entendeu? Então essas empresas elas precisam se inovar e tentar parar de empurrar coisas para o consumidor que não são produtos, né? Então é seguro saúde, é empréstimo, é cartão. Eu acho que vai um pouco disso, sabe? O consumidor ele tá um pouco cansado de ter que ir a essas lojas e ficar tendo que ouvir essas coisas, né? Então você vai no caixa, eu quero pagar com o meu cartão de crédito. Não, mas paga o da loja. Fala, não, mas eu quero pagar com o meu cartão. Não, mas aqui na loja você paga com 10% de desconto, etc, etc, entende? Então acho que além do produto em si, vale a pena pensar que essas lojas têm que se reinventar. E outra, né, para quem quer experimentar o produto e quem quer ver o produto, ou principalmente quem tem a necessidade do produto na hora, essas lojas vão continuar fazendo o seu papel. Então, acho que todo mundo tem espaço. Pode ser que reflita um pouquinho, mas não acho que vai quebrar o mercado, sabe? Perfeito. É difícil aderir, não? Quanto tempo demora? Porque hoje ainda não está valendo, então quem quer aproveitar pode fazer a compra. Pode fazer pensando que não é legal ainda, né? Então, assim, as pessoas. A legislação atual diz que sites de empresas não podem vender para pessoas físicas, né? Só pessoa física para pessoa física. As pessoas compram e pode passar. Não, não quer dizer que a pessoa pode ir Ah, lá e sim, comprar à verdade. vontade, né? Pode ser que passe, né? Desculpa te cortar. Não, tá coberto de razão. Quanto tempo demora para elas aderirem? É muito rápido, assim, a Receita tem um canal para isso, ela vai precisar se adequar no sentido de mostrar no site dela que ela está conforme, né, a Receita Federal vai ter que ter um logo lá dizendo que ela faz parte da remessa conforme, e tem um canal da Receita próprio para essas empresas, que para o cidadão não faz muito sentido acessar, mas é um canal da Receita justamente para fazer a remessa. Vai ser no mesmo dia, é muito rápido. Você simplesmente precisa enviar a documentação e dizer que você está dentro vai aderir e provar para a Receita que a empresa vai de fato cumprir aquilo que está na instrução normativa. Então, isso não vai atrasar nenhuma encomenda. É rapidinho. Perfeito. E assim, quando começar a funcionar, a gente vai ver isso no próprio site deles, né? No próprio No próprio aplicativo. site. Então, no aplicativo ou site precisam mostrar para o consumidor lá, deixar muito claro a origem do produto, que é feito com remessa conforme e quais são os custos envolvidos, né? Então, o custo do produto, do frete, etc, etc, etc. E no site do lugar vai tá bem claro quem são as empresas que aderiram. Você sabe que você está falando desse negócio das opções, você chegar e o cara te perguntar um monte de coisa, né? Senão você vai, não, só quero pagar isso aqui e ir embora, amigo. É. Quase outro dia o nosso chefe aqui estava falando até sobre 1990, você chegava num restaurante e falava quero uma coca. E o cara ia embora, voltava, colocava uma coca em cima da mesa, um copo e fim. Hoje você fala quero uma coca, e o cara fala assim, diet é zero ou normal? Normal. Com gelo e limão? Sim, gelo e limão. Espremido ou rodela? Pô, pelo amor de Deus, só quero uma Coca-Cola. É mais E ou nem menos isso. sempre A gente tá acerta com, ainda, né? e ainda vem errado. A gente está com É. excesso de opções. A Maglu tá aproveitando aqui fazer uma consultoria grátis com você, já. Pois Vou não. aproveitar. Ela está dizendo o seguinte: se passar, bom, vamos lá. Se passar de $1.000, né, vindo do exterior, e eu declarar, pago as taxas só em cima da diferença, certo? Então, Só em cima da comprei diferença. 1.500, declarei, vou pagar a taxa em cima dos 500, correto? Exato. Exato, considerando, Maglu, que são coisas para uso pessoal, tá? Então você não pode trazer, por exemplo, 30 perfumes da Victoria's Secret ou creme da Victoria's Secret, né? E trazer considerando que você vai vender. Existe uma limitação para cada produto. Então, tem muita gente que viaja e compra charuto, por exemplo. Então, pode comprar até 25 charutos iguais. Você pode comprar até 5 perfumes iguais e assim por diante. Então, lá no site da Receita você consegue encontrar cada produto que você vai trazer na mala, quais são os permitidos e os que não são permitidos. A Receita tem sido bem transparente nesse sentido. Então, se jogar no Google lá, viagem internacional, produtos permitidos Receita Federal, você encontra com facilidade cada item para ver se o que você vai trazer pode ou não pode. Porque além de você poder trazer $1.000 na mala, é uma vez por mês, desde que seja para uso pessoal. Você não pode caracterizar a venda. Então, comprar várias camisetas de vários tamanhos diferentes. Comprar 5 perfumes iguais. Então, a Receita vai olhar e falar: você está querendo vender. E aí ela vai aprender. Tá? Não quer dizer que você vai pagar imposto em cima deles. Vai dar perdimento, né? É perdimento, exato. Eu trabalhei com auditores fiscais durante bastante tempo, né? Uhum.
Tem um migué também que não adianta tentar, que é falar que, olha, comprei essa bicicleta aqui, ela vale $300, né? Não É, vai colar, né? Porque ele pode aferir o preço lá da forma como ele quiser, na verdade. sim. Assim, Eu dentro de uma costumo normalidade, né? Sim, eu costumo sempre trazer o recibo, tá? Porque existe o princípio da boa-fé, né? Então você pode falar aqui, ó, tá aqui a prova de que eu paguei de fato $300 na bicicleta que vale 3.000 porque eu comprei numa oferta, né? Então o auditor ele tem o poder de considerar que aquilo é verdade se você provar que de fato você fez aquilo. Por quê? Porque existem outlets, principalmente nos Estados Unidos, onde você compra de fato, por exemplo, uma camiseta que custa $100, você paga $10. Já aconteceu várias vezes comigo. Um tênis que custa $200, você paga $20, sabe? Isso pode acontecer. Mas, de fato, na maioria das vezes, quando a pessoa tenta burlar, né, ou subfaturar o produto, eles vão entrar nos sites da empresa e ver mais ou menos uma média do mercado. Então, 10% para cima, 10% para baixo é normal. Agora, se você pagar ou falar que pagou 5% do preço do produto, 10% do preço do produto, certamente você vai ter a descaracterização da compra, né? E aí vai acabar pagando ou aprendendo ou tendo que pagar o imposto. A Maria B está dizendo o seguinte: eu comprei uma guitarra, estão cobrando 60% do valor aduaneiro hoje. É isso, né? É isso, tá Não, certo. hoje não tem a cobrança do ICMS, é isso? Não, ela tem a cobrança do CMS, aquela ou ela não viu ainda, tem que ver assim, se ela comprou guitarra online ou se ela comprou na viagem, acho que deve ser online, né? Mas o É. ICMS existe sim, tá? Ele existe sim. Ah, tá. A Queliston está perguntando o seguinte: Queliston Fontes, caso faço compra no exterior, como faz para declarar? Se você comprar online, Não precisa, né? automaticamente não precisa, vai ser declarado automaticamente, assim, não tem se você colocar na nota fiscal vier certa, a empresa colocar como sendo pessoa jurídica o vendedor, vai ser automático, não tem uma declaração específica. Se você está falando de quando você compra, quando você traz na mala, aí sim tem uma fila para você declarar no aeroporto, tá. E aí Então tem você uma fila de não preenche declarar e uma fila de declarar. você preenche um formulário antes dizendo os preços e o que você está Isso, trazendo, né? exato, Tem 2 filas lá gigantes, uma verde que você não tem nada para declarar e uma vermelha que você vai declarar. Aí você pega essa fila e pronto. O ideal é que quando você compra algo acima do valor é que você declare, porque você fica de fato marcado, né. Se você é pego, você fica de fato marcado. E se a Receita te para fiscalização no momento que você chega no Brasil, você passa por scanner, não tem como esconder nada, por exemplo, entendeu. Então, você vai passar pelo scanner corporal, né, para ver se tem algum produto em você, e está escondendo de algum jeito e você fica marcado. Então, como é reconhecimento facial, não vale a pena mais tentar burlar. Pronto, Jackson, vou fazer uma retrospectiva aqui, então. Vai ficar mais caro, certo? A compra via sites estrangeiros aí, chineses. Vai ficar mais caro, principalmente para quem nunca foi tributado, né. Já que essa pessoa não está acostumada com isso, isso já vai estar no Exato, preço, já vai estar no mas mesmo assim ainda é possível que esse diferencial de preço ainda seja vantajoso, mesmo assim, é isso? certamente é vantajoso. E É quando pequeno, né, começar, é só 17%. quando começar a funcionar, 17% nos abaixo de 50 Isso, e aí e até 60% mais 17 acima de 50. acima de 50. Mas quando começar a funcionar isso, a gente já vai ver. Não é porque tem gente falando assim, agora a Receita já começou a tributar. Não, não é isso. Não faz parte desse programa Remessa Conforme, né? Isso, a Receita sempre deveria ter tributado, né. Então a regra é, a gente tem que ser tributado porque teoricamente não se pode comprar de pessoas jurídicas lá fora, né. A isenção serve só para pessoa física para pessoa física. Então, já a tributação quando acontece é porque já deveria acontecer, é que a gente não tem gente para fiscalizar todas as compras, né. Ó, o Quelliston também está perguntando o seguinte, ó, quando a pessoa se muda para o exterior e muda a residência fiscal para lá, né? Uhum. Faz a saída definitiva na Receita Federal lá. E vem a turismo, essas regras valem ou não valem? Vale normalmente. Não muda nada. A diferença é que se ela voltar para o Brasil, ela tem direito de trazer as coisas que ela comprou lá como sendo delas, né. Mas, quando ela vem a turismo, a regra é normal para todo mundo, não muda nada. Inclusive para viajantes, tá. Então quando o viajante o estrangeiro vem de fora, ele também é a mesma regra, ele pode trazer até $1.000 e etcétera. Pronto. Então, é o seguinte, gente, vai ficar um pouquinho mais caro, mas talvez ainda valha a pena, né? Dá uma olhada no seu aplicativo aí da Shein. Quando estiver valendo isso
isso vai aparecer no seu carrinho de compras, né? Vai aparecer o preço que você está pagando, o frete que você está pagando, o imposto, se o imposto de importação, se se couber, sim. tiver passado os $50, e mais o ICMS para todos, né? Esse vai aparecer para todos, $50 ou mais, não interessa. Isso não deve demorar muito, né, Jackson? Você tem uma noção mais ou menos de quanto tempo isso começa a valer? Não, é dia 1º de agosto. Já tem a data. Não, é dia 1º de agosto mesmo. Já tem a data, sim. Isso. Então, quem quiser correr o risco ainda, vai ser uma coisa meio Sporting Bet, né? Mas se é que pode ou não. É que como demora muito ainda, dificilmente vai chegar aqui antes de 30 dias. Então, vai chegar em agosto, no final das contas. Então, no Mas final não ainda vai não valer vai muito a ter, pena. mas não vai ter pago, né? No Não, aplicativo mas aí, ainda. não vai ter pago no aplicativo. Aí pode ser que tribute normalmente, tem razão. Aí a tributação vai ser paga nos correios, né? Perfeito. Entendi. Deixa eu ver outra coisa. O ICMS 17 ficou mais ou menos para cima, né? Porque São Paulo eu acho que era o ICMS mais caro, 18. São Paulo era 18, Você falou Santa Catarina era 4? Santa Catarina era 4 e no Rio de Janeiro acho que é 21. Mas eu não tenho total certeza. Mas como a maioria dos produtos é para São Paulo, né? São Paulo é o maior estado comprador. No final das contas era 18. Ficou um pouquinho mais barato para quem está em São Paulo. Perfeito. É que normalmente o pessoal não era tributado, né? Normalmente não era. A porcentagem é Quais pequena. são, quais são os cuidados que tem que ter, Jackson, quando faz esse tipo de compra? Só para a gente encerrar aqui. Pensar Pode primeiro, falar. né, que não, você não pode comprar produtos proibidos, né, no Brasil. Esses sites normalmente não vendem produtos proibidos no Brasil, mas existem diversos sites, né? A gente fala desses 4 principais, mas tem milhares de sites pela internet para se comprar coisas, né? Então tem que tomar cuidado com isso, tomar cuidado para não caracterizar como sendo uma venda, né, um comércio, e também que você está comprando um site certo para você não sair colocando seu cartão de crédito em qualquer lugar, né? Então acho que isso são cuidados básicos, né, de compras em sites internacionais. Pronto, é isso. Eu acho que a gente cobriu bem aqui o esquema da Revolta das Brusinhas, que é esse evento histórico nacional onde o povo se uniu contra a taxação das brusinhas, mas não deu muito certo, né? No fim das contas, como eu sempre digo, o Estado, ele nunca morre, né? A gente morre, o Estado, ele nunca morre. Então, ele sempre vence, não tem jeito. É isso aí. Obrigado pelo convite, né? Qualquer dúvida eu estou à disposição. É fácil de me encontrar nas redes sociais e é só me chamar que eu ajudo. Quer deixar aí o seu arroba, Jackson? Eu sou péssimo porque eu criei um que é impossível de falar, nem eu lembro o meu. É O meu é terrível. fácil, é @jacksoncampos.com.br. Qualquer Pronto, lugar você me acha. Ou então joga Jackson Campos no Google que você me acha. pronto. Beleza pura, Jackson. Portas abertas aqui em Sucupira para recebê-lo. Aqui em Sucupira a gente não faz essas coisas aqui, é tax free. Ninguém precisa pagar imposto nenhum, tá tudo certo. Tá bom, Muito conte comigo, obrigado obrigado pelo pelo convite. seu tempo aí, viu? E Valeu, portas abertas toda vez que quiser voltar. valeu, foi um prazer. Valeu, um abraço, Jackson. Obrigado. Viu?